meu nome é Lucas Poppins e eu tô aqui no canal da Bianca, né? Que agora ela roubou o meu canal. Vim cá pra falar uma coisa que vocês precisam ouvir. Ó, vocês não ligam pra bagunça que tá aqui, não? Por quê? Aquele tipo de au pair que você sabe, né? Não tem tempo pra fazer nada. Eu tô passada, chocada. Vou tirar aquele lixinho ali também que tá me dando fissura. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve, que é o caso de Massachusetts e que tá todo mundo perdido, ninguém pesquisa nada, que eu sei, Bianca sempre me fala que vocês é au pair, caso eu também sou au pair, né? Mas que a gente não pesquisa nada e que a gente precisa poder o quê? Entender direito o que tá acontecendo lá em Massachusetts e eu vou fazer com que vocês que estão aí saiam desse vídeo pelo menos entendendo metade do que tá acontecendo lá e parar de reclamar no grupão que tá errado o negócio de Massachusetts. Gente, o negócio é maior do que você. Se você tá olhando apenas pro teu umbigo, então significa que você é uma pessoa egoísta e você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ai, mas as meninas vão entrar em rematch. E aí vai acontecer várias coisas ruins lá. A parte ruim é que vai mudar o salário de todo mundo lá de Massachusetts. A parte ruim é que muita coisa vai mudar e vai fazer com que outros estados comecem a mudar. E não se preocupem, o programa de au pair é mais velho do que eu, você e todo mundo desse programa, tudo junto. Entendeu? Então para de achar que é um problema o caso de Massachusetts, porque não é, queridos e queridas, não é um problema. Na verdade é uma solução que tá correndo aí nas veias do programa há mais de uma década. Pois é, em 2002 foi fundada uma organização por mulheres, é óbvio, porque as mulheres são sempre assim, aquelas pessoas que querem fazer mudança, ao contrário dos homens, né? Apesar de ser homem, eu me envergonho muito da classe masculina, porque na maioria das vezes eles são um lixo. Só querem o quê? Pisar em cima dos outros, e vocês sabem aí da situação que tá esses países todos com esses políticos do inferno. Fundado uma organização por mulheres chamada Mata Hari. Eu não sei se é assim que fala, mas é o que está escrito aqui no meu computador. Então, essa fundação de Mata Hari está por trás de correr atrás de direitos para quem? Para as mulheres que trabalham dentro de casa. Babá, trabalhadores domésticos ou trabalhadores do lar, au pair, aquelas pessoas que cuidam, né? Que são as babás live-in, que são aquelas mulheres que moram em casa. Governantas, as mulheres que vêm e limpam a tua casa e aí deixam a casa um brinco. Em 2002, elas fundaram essa organização para que elas pudessem ter um poder de voz. Porque elas sentiram que as pessoas elas estavam sendo exploradas no trabalho. Significa que, na maioria das vezes, o que ia acontecer com aquelas pessoas, elas iam ganhar um salário de merda, uma bosta, e ainda ia sofrer maus tratos da família com que elas estavam morando. E elas trabalham aonde? Em Massachusetts. Uma coisa que vocês precisam entender, aqui nos Estados Unidos é igual no Brasil, tem vários estados, nós temos 51 estados aqui nos Estados Unidos. E cada estado tem uma regulamentação diferente. Então, existe estado que é mais avançado e existe outros estados que não são tão avançados assim. E Massachusetts, segundo as informações que eu obtive, é um dos estados em que as regulamentações e o governo, a lei, as regras lá, acontecem mais rápido. Tanto é que Massachusetts foi o primeiro estado aqui dos Estados Unidos a liberar o casamento LGBT. O primeiro casamento legal entre pessoas do mesmo sexo aconteceu aqui em Boston, em Massachusetts. O Robert e eu estamos agradecidos pelas nossas famílias estarem aqui, prestigiando o nosso casamento legal pelo governo, que demorou, né, do governo. Até que a morte se separe. Sim, até que a morte. E depois, logo em seguida, foi o estado de Nova York, e aí, vocês sabem, né, aquele processo lento. Aí vocês vão me perguntar assim, essa lei que tá entrando em vigor agora para poder liberar um salário melhor para as au pair, ela é uma lei nova? Não, ela não é uma lei nova, é uma lei antiga. Ela passou em 2014 e entrou em vigor em 2015. O que aconteceu? O governo falou assim, olha, agências, eu vou te dar 5 anos para vocês fazerem o quê? Entrar em contato com a família anfitriã de cada au pair e falar para eles explicar, ó. Daqui 5 anos a gente vai mudar os requisitos para as famílias, então vocês vão ficar sabendo disso agora, mas já saibam que as coisas vão mudar e as famílias precisam ser alertadas sobre esse probleminha que vai acontecer agora, né? Sobre essa lei aí de 2014, vai entrar em vigor, mas as famílias ainda não vão ser
entre aspas, prejudicadas como elas acham que estão sendo, né? Na verdade, elas só estão dando de volta aquilo que elas estão roubando da gente, do nosso bolso, há muitos anos. Tenho certeza que todas as agências entraram, sim, em contato com as famílias e avisaram que o programa de au pair, no caso de Massachusetts, ia sofrer alteração. Olha pra você ver o tanto que a agência estava falando pras famílias. Oi, Host Family, pode explorar as au pair, tá? Isso, pode explorar. Chega de explorar o pé, somos Mata-Hari. Ao contrário do que foi dito na lei, para eles avisarem a família, o que eles tentaram fazer? Principalmente uma agência chamada CC. Você vai descobrir que a CC, ela tentou fazer com que os au pairs prestem atenção no poder de sedução dessa agência que não quis me receber lá. Eles falaram assim: Eu não vou avisar as minhas famílias. Eu vou entrar contra essa lei. que tava querendo colocar os au pairs, mesmos direitos de um trabalhador doméstico. Beleza? Você tentou tirar os seus direitos. Tá vendo? Às vezes vocês ficam defendendo a agência, enquanto isso a agência tá querendo... Né? Tá querendo... Tá? Bora, toma no... Entraram com esse negócio aí pra tentar fazer com que a lei não colocasse os au pairs dentro da regulamentação atual dessa lei, que engloba todo mundo que trabalha em casa, os domésticos. Só que pro desprazer deles, o que aconteceu? No dia 2 de dezembro, ou seja, há 10, 3, 11, 12 dias atrás, o governo falou assim: Não! A gente vai colocar assim os au pair pra quê? Pra junto dessa lei. Vocês não vêm aqui não, CC. E aí a CC foi embora, chorando, com o rabinho entre as pernas. E aí, gente, os au pair ganhou os direitos. Ganhou direito de quê, gente? Eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem direito de sentar. Eu tenho direito de quicar. Eu tenho direito de sentar. Agora, as pessoas que moram em Massachusetts como au pair, elas vão ter todos os direitos que uma pessoa que trabalha em casa tem. Tem gente, né, que vem perguntar assim, mas por que eles estão fazendo isso? Muita gente vai entrar em rematch e aí o programa vai acabar. E eu não sei o que eu vou fazer. Já virou tragédia? As tragédias são assim. Coisas ruins acontecem para que coisas boas aconteçam para o futuro de pessoas que ainda vão participar daquilo. Se a sua família sair do programa ou alguma coisa nesse sentido, sinal que ela não é uma família para o programa de au pair. Porque assim, se ela não pode te dar um mínimo, que é um salário justo, horas justas e um acordo assinado para que eles possam não te explorar, meu querido e minha querida, vocês estão querendo mais o quê? Estão querendo que o programa de au pair te trate como uma escrava? Porque eu tenho amigos e amigas que foram tratados como escravos. Então se você que tá aí e tá defendendo a família ainda, pra você. Porque pra mim não. Porque se eu morasse em Massachusetts, eu queria tudo o que eu pudesse ter de direito. Porque essas mulheres aqui do Mata-Hari ali, Mata-Hari, elas estão lutando, já não é de hoje. Então você não tem o direito de vir falar aqui ou em qualquer lugar que isso é uma coisa ruim, porque não é. As pessoas vão perguntar assim: Por que um au pair deve receber um salário mínimo se eles já recebem o quarto, a hospedagem, né? meus amores, não interessa se você tá recebendo um quarto, um quartinho, um porãozinho pra você morar, um sótãozinho. Não interessa, porque legalmente qualquer pessoa que vá trabalhar como babá live-in, de acordo com a lei, essas pessoas elas necessitam de um lugar. Então não interessa se você vai dar um quartinho, se você vai dar um quartão. Isso já não deveria estar incluso em valor nenhum. Não deveria nem descontar do teu salário. Porque se você tá vindo para trabalhar, é sinal que você precisa de um lugar para ficar. E isso é bom para as famílias também. Ter uma pessoa morando dentro da casa deles significa que eles vão ter o quê? A pessoa disponível a qualquer hora do dia, gente. E isso é bom para eles. Só que eles não entendem que nós somos seres humanos. E na maioria das vezes eles vão tentar abusar disso. De você estar ali 100% do seu tempo. E aí eles ainda vão tentar tirar vantagem. Generalizando, mas saibam que existem sim famílias boas. A minha família é ótima. Mas aqui em Maryland a gente não tem essa regulamentação. E eu não saberia o que aconteceria se caso eu precisasse, né, receber, né, o valor
que eu deveria realmente receber. Mas eu só tenho uma criança, então isso já me ajuda muito. Aí tem uma parte do site que fala assim, será que essa organização dessas mulheres entendem a necessidade que as famílias têm de ter uma au pair? Porque o custo de um cuidado com criança aqui nos Estados Unidos, seja para colocá-la numa creche, numa escolinha, seja para ter uma babá, gente, é muito alto. Então, se você vai ter filho aqui nos Estados Unidos, o custo é muito alto. Então, o au pair acaba sendo o quê? A melhor forma, a forma mais fácil das famílias terem, e mais barata e mais econômica da família ter alguém cuidando das crianças dele e às vezes até dando um pouco mais, né, de oportunidade daquelas crianças crescerem com o quê? A segunda língua, com essa tendência a conhecer novas culturas. Essa organização, ela entende o lado da família também. Mas elas não deixam de falar a verdade sobre o programa. Que as agências por trás do programa de au pair, elas têm feito com que os custos para a família e para o au pair sejam muito caros também, né? Ou seja, o custo, por exemplo, da família pagar para vocês virem para cá. Todos esses custos que vocês já sabem. E também o custo da au pair. Porque, assim, tem família e tem LCC que nem sabe que nós, quando nós saímos do Brasil, nós temos que pagar uma taxa para a agência. Tem família que fala assim, Mas a gente já pagou muito dinheiro pra agência. Como que pode eles ainda cobrarem de vocês? então existe meio que uma máfia ali por trás, sabe? Porque tem aquela história de uma instituição sem fim lucrativo e etc. Mas ali tem um monte de dinheiro rodando atrás dessas instituições, dessas agências de au pair. E aí tem uma pergunta que fizeram para essa instituição. Será que o programa de au pair realmente é um programa de intercâmbio cultural? Essa é uma pergunta que eles respondem da seguinte forma. Quando iniciou o programa de au pair, há décadas atrás, essa era a intenção do programa, que nós viéssemos de um outro país para que nós pudéssemos entrar naquele âmbito familiar e trazer o melhor da nossa cultura e também aprender um pouco da cultura americana. Só que esse objetivo do programa foi mudando, gente. Da mesma forma que as coisas foram mudando, que a economia foi mudando, o movimento, aquelas coisas, todo mundo indo, todo mundo vindo. O que aconteceu? O custo de vida nos Estados Unidos foi mudando, os salários foram mudando, tudo foi mudando. E aí, o custo de ter uma criança foi mudando, foi aumentando. Essa necessidade, essa gana por ter alguém ali para cuidar dos teus filhos, o que acontece? O programa foi alterando. De ter uma pessoa na tua casa ensinando um pouco da cultura, aquilo ali acabou, gente. Por quê? Começou aí o processo de adaptação do programa para que nós, que viemos de um outro país, se tornasse uma mão de obra barata e que as pessoas que estivessem aqui nos Estados Unidos pudessem o quê? Ter uma oportunidade de pagar menos no custo de ter uma criança, né? Porque aqui eles adoram fazer criança. Será que perdeu mesmo a essência? Será que a gente não aprende nada com o programa de au pair? Não é que nós não aprendemos nada com o programa. O que vai acontecer é o seguinte, vai diminuir um pouco dessa questão cultural, mas a gente ainda vai aprender muita coisa com o programa de au pair, porque a gente tá fora do nosso país, então não tem como a gente não aprender pelo menos o quê? Um pouco mais da língua, a aprender a lidar com problemas, situações, etc. Só que são 45 horas por semana, né, gente? 45 horas por semana. Nem todo mundo trabalha isso tudo, mas são 45 horas por semana, 10 horas por dia. Então aquela essência de cultura, de troca de cultura, ela vai perdendo um pouco. E aí se torna um programa não de intercâmbio cultural, se torna um programa de trabalho. E é isso que eles explicam. Agora se tornou um programa de trabalho. Não existe mais somente a ideia de que é um programa cultural. Não, é um programa de intercâmbio de trabalho. Só que a gente não estava na regulamentação de uma pessoa que tá vindo para os Estados Unidos para trabalhar. O que eles fizeram? Massachusetts tá querendo, na cara assim, ó, do governo para poder fazer com que isso mude. Agora nós entramos na parte mais cabulosa do programa de au pair. Nós temos que falar a verdade do programa de au pair, aonde eles explicam o que eles ouvem da boca dos au pairs, seja homem, seja mulher. O que acontece aqui nos Estados Unidos que tá causando mais ainda polêmica e o que eles estão querendo que essa lei acabe. Eles querem tentar acabar com todas as coisas negativas que estão por trás da casa da Rush Family, dos abusos, das coisas que acontecem dentro da casa dos americanos, né, quando a gente vem pra cá. Sem essa lei, a gente não é protegido por isso, sabe? Não existe uma lei que protege o au pair contra abuso. Tanto é que tem amigos e amigas que estão no programa de au pair sofrendo um abuso, cara, de estar
ter que limpar a maçaneta da porta, sendo que não é esse o nosso trabalho, entendeu? Então a lei, ela tá tentando fazer com que isso mude, né? Então abra a tua cabeça, au pair. Se você tá aí do outro lado achando que o teu mundinho é aquele ali, o grupão, não é o grupão. Cara, não é. Tem muita coisa por trás do programa de au pair que você não tá entendendo o nível da situação do programa. As coisas que eles citam aqui, que teve muita gente que reclamou no programa de au pair. Vou ler aqui pra vocês. Assédio sexual, abuso sexual, pessoas que estão trabalhando mais de 45 horas por semana, pessoas que estão sendo pedidas para fazer trabalho doméstico, ou seja, fazer aquilo que vai além de limpar as coisas para criança, não tendo comida suficiente, ou seja, sendo negado de fazer a própria comida, serem deixados em casa e sem comida, ou seja, tem gente ficando sem comida em casa, a família sai e deixa o au pair lá sem comida e não tá nem aí. Não sendo permitido de dividir a cozinha com a família, ou seja, não tem como a pessoa cozinhar. Tomando conta de criança que não faz parte da família. Cara, tem gente trabalhando mais. Gente, é foda, né? O programa de au pair já tem que cuidar de criança que não é nossa. E tem gente trabalhando com mais de uma criança. E ainda tem gente levando os sobrinhos, os primos, para as au pair cuidar. Sofrendo com comentários sexistas, ou seja, machista, cara, racista, LGBTfóbico, sabe? Tem muita gente sofrendo com isso. Sendo abandonado, deixado em casa, os au pair, sozinho com as crianças por dias, como se eles fossem os pais das crianças. Você tem noção? Além de colocar a au pair em risco, a gente que deixa a criança. Pensa, a au pair sofrendo, as crianças sofrendo, eu acho que nessa hora eu ficaria doido e voltaria pra minha casa. Para de ser doida! Agora esse daqui eu achei um cúmulo, porque eu já acho o basement, o porão, um lugar péssimo pra morar. Tem gente, tem família, vocês vão ficar de cara. Tem família colocando au pair pra morar dentro de um armário. Então, au pair, sai daí do armário, tá na hora de trabalhar. Vai acordar as crianças. Ai, sinceramente, o cursinho da Wizards aí é muito mais barato, nem viu? Não, cara, é de tirar... Não, dá vontade de sair, tipo assim, não falar mais sobre isso. O que eles falam aqui no site é que nem a au pair e nem a host family são o problema. O problema é que nenhuma das duas tem o suporte suficiente para entenderem o que eles estão fazendo no programa. Porque eles entendem que muita família é respeitosa e que ajuda muitas au pairs. Então eles estão falando assim, eles não estão pegando somente as pessoas que são ruins. Eles estão tentando entender o lado de todo mundo. Na maioria das vezes o problema é externo, não tá nem dentro da família, nem com a au pair. O problema, na maioria das vezes, são as agências que estão gerenciando o programa. E aí, essas agências, elas sabem de tudo o que acontece com nós durante o nosso tempo de au pair. Porque tem as LCCs, tem os coordenadores regionais, blá, 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 blá. Só que tem um problema. Muita família acaba insultando, fazendo tudo isso, mas eles não são expulsos do programa porque eles dão lucro pra quem? Pra agência, que você que tá aí do outro lado tanto defende. Triste. Não defenda a agência. A agência é igual político. Não tenha agência de estimação e nem político. Agora, o último tópico. Então, antes de você desligar esse vídeo e tentar respirar um pouquinho para tentar entender um pouco mais essa lei, já se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, curtam os meus vídeos e curtam os vídeos da Bianca Pose. Não se esqueçam de acionar o sininho, tá tudo aqui. Tem aqui alguns cards que eu vou colocando assim aleatoriamente pra vocês irem seguindo os vídeos meus e da Bianca. Mas esse vídeo ele tá ficando longo, mas é porque vocês precisam de informação e eu tô aqui pra dar informação. Eu provavelmente não devo ter falado tudo. Mas se inscreva aqui que toda quarta e todo domingo tem vídeo e eu espero vocês aqui comigo assistindo todos os vídeos. E aí, agora pra finalizar, né, o vídeo, eu quero falar um pouquinho o que acontece, então, com quem tá em Massachusetts. Além, né, das famílias escrotas pedirem rematch, vocês ou terem que voltar pro Brasil ou encontrarem uma outra família. Eu sinto muito, gente, eu juro, eu sinto muito se um caso desse acontecer com alguém que eu conheço ou com você que tá assistindo esse vídeo. Eu sinto muito, mas muito, que você tenha que passar por uma situação assim. Ao mesmo tempo que eu sinto muito por você,
eu não sinto muito pelo programa, porque eu sei que a partir desse momento, com essa regulamentação nova, as coisas vão começar a alterar e vai ser aos poucos, porque as coisas demoram muito a acontecer aqui nos Estados Unidos, da mesma forma que demora a acontecer no Brasil. Então, a partir do dia 2 de dezembro, o que passa a valer em Massachusetts é o seguinte: o salário do au pair passa a ser de $12 a hora. Melhor que promoção. Ai, olha aqui, ó, pé. Eu ainda vou te colocar pra dormir no porão. Você não vai poder ainda passar das 45 horas semanais, mas de 41 a 45, agora vai ser considerado o quê? Hora extra, tá? Então, na verdade, seria como se você pudesse trabalhar apenas 40 horas por semana, só que aquelas 5 horas, elas são consideradas o quê? São consideradas horas extras. E aí, no caso da hora extra, vocês vão ganhar $19 por cada hora extra. Então, se você trabalha até 40 horas por semana, são $12. Agora, se você trabalha 45, significa que aquelas 5 horas, elas vão ser contadas como 19 cada hora. Muito bom, né? E o que a tua família vai poder fazer? A tua família vai poder pegar $77 toda semana desse valor final e reduzir. Por exemplo, assim, vamos supor que você é au pair em Massachusetts e você trabalha as 45 horas por semana. 40 vezes 12, 480. Agora, 5 vezes 19, 95. Então, 480 mais 95, 575. Menos os 77, 498. Então, esse é o valor que você deveria estar recebendo se você mora em Massachusetts. Caso você trabalhe as 45 horas. Vocês ainda não podem fazer trabalho que seja além do trabalho de ser au pair. Tô falando um pouquinho mais assim da lei. Além de ajudar a au pair, do jeito que eu falei pra vocês, essa lei vai incluir essas pessoas que são trabalhadoras domésticas e para poder fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de serem reconhecidas pelo trabalho que fazem e terem uma melhor condição de trabalho, na verdade. E aí, ó, isso daqui inclui as refeições, período de descanso, acordo escrito, não apenas um acordo falado. E as pessoas vão ficar mais protegidas agora pelas leis que vão contra o quê? O assédio, né? Seja ele moral, físico, etc. E aquelas pessoas que estão grávidas ou o pai que vai ter filho em breve, essa lei também faz com que as pessoas tenham o parental leave, né? Que no Brasil é chamado de licença maternidade e paternidade, que a gente já tem no Brasil. Então, algumas coisas aqui nos Estados Unidos com relação às leis trabalhistas é muito atrasado e muito ruim. Muito, tipo, muito. Então, você que tá aí, eu espero que você tenha entendido um pouco mais do que significa a lei lá de Massachusetts e quais são as mudanças que essa lei vai trazer. E todos os links de informações que eu tive, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E aí, sintam-se à vontade. Os links são em inglês, né? E fica à vontade pra treinar o teu inglês. E é isso, meus amores. Então, eu amo todos vocês que estão aí do outro lado, que estão seguindo a Bianca no Instagram. Eu espero que vocês também assistam esse vídeo. Um beijo pra quem fica aí do outro lado. Eu não tenho uma vinheta, não tenho nada, né? A Bianca tomou conta mesmo. Ela falou que ia fazer meu Instagram e meu YouTube crescer. E a danada fez o que ela prometeu. Então é por isso que eu amo vocês que estão aí do outro lado. Porque vocês acreditam no meu trabalho e acreditam no trabalho da Bianca, né? Então é isso. Um beijo pra vocês e qualquer coisa, se tiverem dúvida ou se tiverem mais informações, comentem aqui embaixo para as pessoas ficarem mais informadas do caso de Massachusetts. Um beijo, gente.